Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadindo meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do tempo, espera por mim. Eu te ofereço meu canto, as cores da alma e quero renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me tocou e segui caminhar e saber onde vou. Deixe aqui minha dor ser eu. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do tempo, espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as cores da alma que quer nascer. Eu ouvi tua voz, meu falar, me cantou e segui caminhar e saber onde vou. Deixa aqui minha dor ser eu. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, louvava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto não sabemos dar valor. Faltava-me mudar e
tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Se mais um em seu rebanho a caminhar, não me cabe só falar, não me cabe agir e tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem perder sono. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Se mais um em seu rebanho a caminhar, não me cabe só falar, também cabe agir e tornar um instrumento seu a melhorar. Bom, gente, vamos então. Eu estou com a voz um pouco ruim, então eu estou microfone. Vamos então à leitura inicial, A Arte do Matrimônio. A leitura tem a ver com o tema da noite, né? Da vida à noite. É do Momento Espírita, da redação do Momento Espírita. Qual será o segredo dos casamentos duradouros? Casais que convivem há anos falam de paciência, renúncia, compreensão. Em verdade, cada um tem sua fórmula especial. Recentemente, lemos as anotações de um escritor que achamos muito interessantes. Ele afirma que um bom casamento deve ser criado. No casamento, as pequenas coisas são as grandes coisas. É jamais ser muito velho para dar-se as mãos, diz ele. É lembrar de dizer te amo pelo menos uma vez ao dia. É nunca ir dormir zangado. É ter valores e objetivos comuns. É estar unidos ao enfrentar o mundo. É formar um círculo de amor que una toda a família. É proferir elogios e ter capacidade para perdoar e esquecer. É proporcionar uma atmosfera onde cada qual possa crescer na busca recíproca do bem e do bem. É não só casar-se com a pessoa certa, mas ser o companheiro perfeito. E para ser o companheiro perfeito, é preciso ter bom humor e otimismo, ser natural e saber agir com tato.
É saber escutar com atenção, sem interromper a cada instante. É mostrar admiração e confiança, interessando-se pelos problemas e atividades do outro. Perguntar o que o atormenta, o que o deixa feliz, porque está aborrecido. É ser discreto, sabendo o momento de deixar o companheiro a sós, para que coloque em ordem seus pensamentos. É distribuir carinho e compreensão, combinando amor e poesia, sem esquecer galanteios e cortesia. É ter sabedoria para repetir os momentos do namoro, aqueles momentos mágicos em que a orquestra do mundo parecia tocar somente para os dois. É ser o apoio diante dos demais. É ter cuidado no linguajar. É ser firme, leal. É ter atenção além do trivial. É conseguir descobrir quando um se tiver esmerado na apresentação para o outro. Um novo corte de cabelo, uma vestimenta diferente. Detalhes pequenos, mas importantes. É saber dar atenção para a família do outro, pois, ao se unir o casal, as duas famílias formam uma unidade. É cultivar o desejo constante de superação. É responder dignamente e de forma justa todos os atos. É ser grato por tudo, o que um significa na vida do outro. O amor real, por manter as suas raízes no equilíbrio, vai se firmando dia a dia, através da convivência estreita. O amor, nascido de uma vivência progressiva e madura, não tende a acabar, mas amplia-se, uma vez que os envolvidos passam a conhecer vícios e virtudes, manias e costumes um do outro. O equilíbrio do amor promove a prática da justiça e da bondade, da cooperação e do senso de dever, da afetividade e advertência amadurecida. Uau, acho que eu vou levar isso para casa. A prece é minha? Vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, agradecendo ao nosso mestre, nosso construtor divino, nosso Rabi, por estarmos aqui reunidos nessa noite de hoje, a fim de refletirmos um pouco mais, aprendermos um pouco mais, amadurecermos um pouco mais. Pedimos a assistência dos nossos amigos e benfeitores espirituais para que os trabalhos possam acontecer bem e harmoniosamente. Obrigado, Senhor, por tudo que nós temos. E graças a Deus. Passei a palavra, toquei para você, passei a bola. Bom, pré-mocidade subir. O tema que a pré-mocidade vai trabalhar lá em cima é um tema pardo daqui de baixo, né? Então, os adultos vão trabalhar sobre a vida 2. Eles vão falar sobre o namoro na visão espírita. Ok? É um tema semelhante. Não pensem que a idade deles não toquem no assunto, porque a gente se surpreende com o que as professoras falam na escola de cartinhas trocadas entre alunos já a partir dos 8 anos. Então, a gente já precisa orientá-los na ótica espírita antes que o coleguinha vá lá e coloque besteira na cabeça. Certo? Vamos subir. Falando sobre relacionamentos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo em paz? Eu não sei porque que eu também estou com o microfone. Tá bom, Salá? Peraí. Melhor, né? Mas eu
É porque eu acabei pegando e nem tchum. Bom, então vamos falar de novo. Boa noite, muita paz a todos. Tudo bem, senhor Ronaldo? Tudo em paz? Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que, assim, é bem simples, bem tranquilo, né? Falar de relacionamento a dois, relacionamento de casal. É algo que é muito tranquilo, que nós todos somos muitos especialistas, a gente tira isso de letra, né? Afinal de contas, nós escolhemos, né, aquela pessoa que nós vamos ter aquele relacionamento, né? O Espiritismo, ele fala muito, obviamente, sobre relacionamento. Eu vou pedir para a Júlia, eu estou sem aquele meu passador, ou naquele dia que teve aqueles tormentos, vocês acabaram levando o pendrive para minha casa e eu acabei não trazendo de volta. Mas você vai ser o meu... Ó, quando eu olhar para você fazer... Aí tu... Né? Tá. Então, o Espiritismo, ele fala muito sobre relacionamentos, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá sobre a insolubilidade do casamento, tem falando sobre o divórcio... o Livro dos Espíritos fala sobre a lei de sociedade. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 768, falando sobre lei de sociedade, a gente vai ver que a coisa já começa aqui, já começa a complicar aqui. Vamos lá. O homem tem que progredir, né? Nós aprendemos na doutrina espírita que nós todos temos que progredir, evoluir, correto? Certo. Insulado não lhe é possível. O que é insulado? Né? Sozinho, isolado, a gente não consegue progredir. Por não dispor de todas as faculdades, ou seja, nós precisamos aprender várias características, várias qualidades que sozinho a gente não consegue aprender. Ou alguém aqui conseguiu aprender alguma coisa sozinho, sem um professor, sem algo para lhe dar de exemplo. Geralmente a gente, aos trancos e barrancos, a gente vai aprendendo. Quando tem um professor, quando tem uma outra pessoa, a coisa fica mais fácil, né? Falta-lhe o contato com outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Ou seja, é da natureza íntima do homem o relacionamento. Faz parte, é uma necessidade, é uma carência. Quando eu falo homem, gente, a gente está falando de homem e mulher, tá? Apesar de estar falando sobre relacionamento a dois, quando a gente está falando de humanidade, homem e mulher, é uma necessidade, tá? Uma necessidade para que a gente possa se desenvolver, tá? Eu vou ter meu mentor espiritual está aqui, tá? Então não se acanhe, se eu toda hora começar a olhar aqui, porque nem tudo está ali, tem algumas coisas aqui também, tá? Então, assim, levando em consideração que nós precisamos viver em sociedade, quais são os tipos de relacionamentos que nós possuímos? Família, amigos, trabalho, casamento, relação de pais e filhos, né? A vizinhança. E com cada uma dessas relações, a gente aprende alguma coisa, né? E o que mais a gente aprende dentro dessas relações? Depende. Depende da relação, depende de com quem a gente está se relacionando. Então, é uma infinidade. Na verdade, o que a gente aprende tudo. Tudo nós aprendemos nesse processo de relacionamento. Então, nós só nos desenvolvemos quando nós nos envolvemos. Então, nessa troca, nessa relação, nesse desenvolvimento, é que nós começamos a evoluir. E muitas vezes é algo muito mais complexo do que a gente possa imaginar, não é? Ou é simples evoluir? É simples crescer? Hein, pessoal? É fácil? É tranquilo? É fácil conviver com o vizinho? Simples é.
Desde que não pise no nosso calo, aí é simples, tá? O problema é que, normalmente, naturalmente, o pisão do calo vai acontecer. Ora pelo pé do outro ser muito grande, ora pelo nosso calo ser gigantesco. Depende, né? E aí, nessas relações de troca, né, se não é tão simples a relação entre os vizinhos, né? Mas é mais simples uma relação entre casal, não é? É ou não é? É mais difícil? Mas como é que pode ser mais difícil se você escolhe aquela pessoa que você vai estar se relacionando? Porque o vizinho é diferente, né? O vizinho você... Mas será que é de fato uma escolha assim muito consciente? Às vezes não, né? Ô terreno espinhoso. E você tocou num ponto fundamental. Se nós fôssemos perfeitos, meu filho, muito obrigado. Só me faltou o que escrever: caneta, papel, lápis. Tá. E aí poderia fechar a porta também. Não, para todo mundo. Mas não é para agora não, tá? É daqui a pouco. Mas olha só. Apesar de muitas vezes nós acertarmos e de nós errarmos nessas escolhas desse relacionamento entre casal, o relacionamento entre casal ele é de suma importância para o mundo, para o planeta inteiro. Por que será? Por quê, gente? Alguém aqui... É o quê? Exatamente. Alguém aqui estaria presente, encarnado, se não fosse um relacionamento entre o casal? Exatamente, né? Então, é necessário, mesmo que seja um relacionamento passageiro, breve, de fato, é um relacionamento. Então, o relacionamento entre o casal, o relacionamento a dois, ele é muito importante para a sociedade, né? Ele, de certa forma, é a base de uma família, né? Então, a gente vive, nesse mundo atual, numa situação um pouco mais complexa, né? A gente está vivendo certos paradoxos e tudo mais. Os relacionamentos, eles são muito, como é que a gente pode dizer, simples ou rasos, não aprofundados. Os relacionamentos que nós estamos vivenciando hoje, no mundo moderno, e no passado também, são relacionamentos que são firmes. O que vocês acham? São sérios? Tem exceções. O que vocês acham? 40%, 30%? Tem muitos relacionamentos sérios, né? Tem muitos relacionamentos sérios. Mas tem muitos relacionamentos rasos, superficiais. E existe o que a gente chama de banalização. A banalização dos relacionamentos. Quem pode me dizer, dar um exemplo de uma banalização de relacionamento? Oi? Aplicativos de namoro. Um exemplo. O namoro é um pecado? Não é. Então, utilizar um aplicativo de namoro para você encontrar uma pessoa é um crime? Não. Mas por que nós, muitas vezes, nós não, né? Minha esposa falou isso, né? Utilizando um aplicativo de relacionamento. Por que as pessoas utilizam aplicativos de namoro, por exemplo? Para quê? Para namorar, né? Se é um aplicativo de namoro, é para namorar. Para conhecer alguém.
para conhecer alguém, né? Outros para dar golpe. O que acontece? A Alessandra está falando com as crianças lá sobre a questão do namoro. É importante. Por quê? É necessário orientar. Porque o namoro é um tipo de relacionamento, não é? Esse namoro é o momento em que o casal, né, ele vai se conhecendo, ele vai encontrando ali as nuances necessárias para um entrosamento e tudo mais. É uma fase, assim como o noivado, né? Antigamente, hoje em dia não tem noivado, né? Tem noivado, gente? Tem? Nem casamento tem. Por exemplo, no espiritismo não existe rituais, né? O casamento não existe um casamento espírita, não existe um batismo espírita, não tem. O que é o casamento no espiritismo? São quando duas pessoas, né, que se amam, estão ali convivendo, né, formando, né, uma relação, uma união, né, entre duas pessoas. E dali já é uma família. Tá? Então, existem relacionamentos que, mesmo sendo uma família, moram até em locais diferentes. Tá? Também acontece isso. Agora, dentro desse contexto, quando a gente fala de banalização dos relacionamentos, o que acontece hoje em dia? A gente não, né? Não posso falar a gente, né? Porque não é o meu caso. Tem que ter um pudor para falar, né? Vai que ela escuta isso depois lá, né? Então a gente de novo, né? Procuramos esses aplicativos para um dia ficar com um, no outro dia fica com outro, no outro dia fica com aquilo ali. Isso não seria uma banalização? Não é uma banalização dos relacionamentos? Oi? Não chega a ser uma poligamia, porque aí você estaria casado, né, com várias pessoas. Mas quando você namora, você se relaciona, se nós olharmos pelo ponto de vista espiritual, são trocas energéticas que acontecem ali. E quando você, muitas vezes, desfaz aquele relacionamento, você também traz mágoas, ressentimentos, ou não. Também faz parte de um amadurecimento espiritual. Quando a gente vai falar dos jovens, aí a coisa piora mais ainda, né? Porque os jovens hoje, eles estão cada vez mais imersos na tecnologia, nos jogos, e ali dentro dos jogos eles conseguem ter uma dinâmica muito boa. E, de repente, quando vão para a balada, existem as competições para saber quem foi que beijou mais, quem pegou mais, com quantas pessoas. Caramba! Né? Querem ficar. Banalização de relacionamentos. Tá? Quando nós vamos falar aqui hoje sobre o relacionamento a dois, um relacionamento de casal, né, nós não estamos falando desse tipo de relacionamento. Né? Não estamos falando sobre esse processo de ficar uma coisa rasa. A gente vai considerar aqui aquele relacionamento mais profundo, né? Verdadeiro. Pode passar uma para mim, por favor? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, item 3, Allan Kardec fala ali, mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois e não um somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Então veja como é que está escrito aqui. Se fossem apenas para a perpetuação da espécie, a união dos sexos serviria. Tá? Mas não é assim que Deus quis. Né? E a lei de amor, né, quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne,
mas também pelos laços da alma. Da alma. Então, no relacionamento a dois, não é somente laços da carne. Também há ali os relacionamentos e os laços de amor. Por isso que muitas vezes um relacionamento entre casal se fala como? Eu quê? Eu te amo, né? Quando a gente começa a falar assim, a gente fala até eu te amo, eu te amo, eu te amo, te amo, aí depois começa a se abreviar um pouquinho, aí começa o mozinho, o mozão, o mo, né? Tá derivando da palavra eu te amo. Você chama ela de quê? De mozinho, mozão, amor, amor, né? E você? Mozinho, mozão? E você, Leandro? Nayara. Esse quando tá bem, quando tá com raiva, o quê? Aí quando tá com raiva. Aí quando tá com raiva, você. Aí qual é o nome todo? Douglas Siqueira. Já deu problema, né? Tá. Ali, a gente tem alguns tipos do eu te amo. O que a gente quer dizer quando nós falamos eu te amo? Né? Que gosta? Será? Será? Será que a sociedade consegue compreender o eu te amo dessa forma como nós inocentemente achamos? Dá uma passadinha ali. Existe o eu te amo, que é aquele eu te valorizo, eu te respeito, eu te considero, eu vejo a tua dignidade. Isso é um eu te amo, né? Mas também tem outro tipo de eu te amo, né? Que é eu preciso de você, eu sou carente afetivo, sem você eu não me sinto nada, preciso que você me dê valor, me dê sentido. Esse é o eu te amo dependente emocionalmente, né? Qual é a diferença? Um é um amor, né, que admira, que acrescenta, saudável. O outro é um amor carente, né, o cara que, ou ela, né, no caso, que não consegue ver a possibilidade da existência dele sem o outro. Né? Esse é um outro tipo de eu te amo. Tem mais um. Eu te abuso, eu te violento, eu te possuo, você é minha posse e propriedade. Aí não, é muito longe de amor. Muito longe. Né? Então tem relacionamento onde o casal, quando fala assim, eu te amo, a mensagem é essa. A mensagem é você é minha propriedade, eu que mando em você, eu te uso e eu faço o que eu quero com você. Isso é saudável? Não. Aí nós vamos classificar esse último eu te amo aqui como um relacionamento tóxico, invasivo, um relacionamento abusivo. Então, muitas vezes a palavra que nós pronunciamos no relacionamento, eu te amo, pode estar reflorida com a palavra linda, né, a frase eu te amo. Mas o que ele quer dizer ou o que ela quer dizer depende muito. Somente o relacionamento mesmo é que vai dizer que de fato quer aquela mensagem. A palavra amor é uma palavra que ela tem, assim, a gente não consegue definir amor, né? Define amor aí. O que é? O que está lá no dicionário? Amor. Complexo, ele consegue? Né? É bem complicado, é igual Deus. Define Deus. É mais complicado. Amor é igual. Mas os gregos, assim, como é uma palavra que tem muitos significados, os gregos, eles tentaram, né, dar à palavra amor algumas vertentes, alguns direcionamentos.
Então vamos lá. Passa aí. Tipos de amor. Segundo os gregos, tem esse amor, eu vou usar agora a minha cola, né? Que é o amor porneia. A palavra porneia que deu origem à palavra pornô, ou pornografia, tá? Esse é um amor de consumo, onde o outro é um objeto, ele é objetificado. Esse tipo de amor, a gente vai classificar isso com a palavra amor, porque segundo os gregos, a gente está falando assim, tá? Né? Esse amor tipo porneia é um amor de posse, é um amor egoísta, é um amor que aprisiona, é um amor que não conhece e que não respeita o outro, né? Então aquela coisa assim, a gente, eu escolhi você para ser a paixão, o amor da minha vida. Tá, o que ele está dizendo? Eu escolhi você para ser meu escravo. No amor porneia é esse. Eu escolhi você porque você é minha posse e a partir de agora você vai fazer tudo o que eu quero. Né? Numa sociedade mais patriarcal, essa posição do chefe é de quem? É do homem. Fazendo com que as mulheres sejam objetos, ou empregadas, ou escravas, que ela pode fazer, tá ali para fazer comida, para fazer sexo, para cuidar dos filhos, e para uma série de coisas. Tá? Então, ali o homem, no caso, é o dono da mulher. Nesse caso, uma relação patriarcal. Acontece também o contrário, tá? Acontece. É mais raro, mas acontece. Tem. Muito, muito. Mas a mulher manda no homem, fato. Tá? Mas nessa relação porneia, essa relação objetificada, também acontece, mas geralmente é um homem que tem esse processo, né, com a mulher. Alguém aqui tem esse amor porneia? Ninguém levantou o dedo? Será que a gente não tem? Porneia. Tá. Não, volta aí. Vocês estão dizendo que não tem, tá? Mas eu vou dizer que esse amor porneia todos nós temos. Tá? Porque isso nasce conosco. Não é o amor pornográfico, né? Não é. A porneia deu origem à palavra pornográfico, mas não quer dizer um amor pornográfico, tá? É o amor egoísta. É o amor egoísta. Quando nós nascemos, o que acontece? Qual é a relação que nós temos? Com quem, primeiro? Com a mãe. Nós somos um bebezinho, certo? Bebezinho chora. Chora por quê? Fome. Então, o que ele vê na mãe? A alimentação. Ele vai chegar na mãe. O que vocês acham que um bebê com a mãe fica tranquilo? Tirou da mãe, ele chora. Né? Quando ele está com fome, o que ele deseja? Mamar. É a mãe. Por quê? A mãe é que consegue dar para ele o sustento. Então, na cabeça dele, esse amor que ele tem é posse. É a minha mãe. Ela está ali para quê? Está ali para me dar alimento. Certo? Então, ele não quer saber se ela está com sono. Ele não quer saber se ela não dormiu a madrugada inteira. Ele não quer saber se ela tem trabalhos ou atividades no trabalho. Já viu algum bebê falando assim: mamãe, quando a senhora puder, por favor, né, poderia me dar de mamar? Não, o que o bebê faz? Chora, esperneia, e aí vem o desespero. Né? Porque na cabeça dele, quando ele não tem aquilo que ele quer, ele chora, ele entra em desespero. Isso é amor porneia, amor egoísta.
Toda criança, todos nós, quanto crianças, somos egocentristas, né? Nós achamos que o mundo todo gira para nós, ao nosso redor. Então a gente começa a tomar atitudes enquanto crianças que são irresponsáveis. É o processo de educação que vai nos dando as orientações e os limites, né? E aí quando a gente chega, né, e cresce, como é que a criança faz, né? Você, quem é pai, quem foi pai e mãe, sabe como é que é, né? Então você dá de comer, dá de beber, dá de dormir, dá jogo, dá brinquedo, dá internet, dá escola, dá tudo. Mas se você não comprar aquele chocolate, o que ele faz? A pirraça. Isso é amor porneia. Por quê? Porque ele ainda não conseguiu ainda admirar os pais pelo esforço que os pais fazem para ele ter uma comodidade. Né? Então a criança naturalmente é assim. Conforme ela vai amadurecendo, ela perde essa característica egoística, né? Uma egocentrista. Né? Aí, tem esse exemplo, vou passar agora. Dá um play, vê se vai estar o áudio. 20 anos. Ela tem 20 anos. Ela tem 20 anos. Hã? Parece fake news, né? Mas é real. Não é não? O que ela falou aqui, ó. O que você falou? Criança que tem costume de fazer isso, não adulto. É pirraça. Agora, por que eu trouxe esse vídeo? Né? Por que eu trouxe esse vídeo? Para provar que a idade não tem relação com maturidade. Não tem relação nenhuma com maturidade. Qual é o tipo de amor dessa criança? Porneia. Criança não. Desse espírito. Desse espírito, né? Depois tem uma entrevista que isso viralizou. Depois teve uma entrevista dela, da mãe com um repórter, e ela foi e deu na cara do repórter. Não, a menina. A menina. Tu viu isso? Aí o repórter falou assim, mas você não tem... Ela, cala a boca! Bum! E deu na cara do repórter. Né? Enfim, o legal são os comentários depois, né? Fala assim, essa criança está possuída, isso é um exorcismo. E não é uma criança, o que é mais incrível é que é uma pessoa, idade de 20 anos. Né? Na verdade, a mãe não quis mostrar. Alguém em terceiro gravou aquilo ali, né? Eu não sei. Mas, enfim, a questão é... Esse tipo de exemplo mostra que
todo o nosso processo de envelhecimento não está relacionado com o amadurecimento. E aí, essa menina, quando casar com um rapaz, ou com uma menina, não sei, que tipo de relacionamento haverá ali entre aquele casal? Hã? Sim, primeiro, sim. Pessoal com 60 anos morando na casa da mãe ainda, e a mãe ainda te faz almoço, janta, a pessoa não disputa, a pessoa vive os pais eternos para fazer isso aqui. Isso de fato acontece, né? Muitas vezes, como a Júlia falou assim, não tem como ter um relacionamento ali porque ela não consegue ter maturidade para ter um tipo de relacionamento. Não tem. Não, você tem o 13. Não, eu tenho 13, você tem o 11. Enfim. Bom. Isso de fato. Agora, vamos imaginar aqui, né? Se ela conseguisse, né, um relacionamento e tivesse um casamento, alguma coisa do tipo, ela colocaria em evidência o tipo de amor que ela aprendeu, na verdade, o que ela possui, o que ela pode dar, né? Obviamente que, como a gente falou, o objetivo é demonstrar que a idade, né, por mais idoso ou a pessoa não está madura o suficiente que acompanha aquela idade, quando essas pessoas, né, têm um tipo de relacionamento, começa a brotar, né, os problemas de relacionamento, né? O ciúme, a inveja, o sentimento de posse, são todos problemas relacionados a esse tipo de amor ali, né? O amor porneia, tá? Agora, você passou direto agora, não. É o amor, é o amor eros. Mas eu tenho também, mas o bebê tem que ser bem tamanho. Com certeza. Isso aí é... E conforme a criança vai crescendo, a gente vai acumulando o vídeo, porque ela vai dizer, se ela, por exemplo, eu quero que você não é mais criança. Assim, agora a gente não tem como remediar, né? A coisa... Senão vai passar mandando a mim. Agora só numa próxima encarnação mesmo que a coisa vai fluir, né? Porque... Na minha família, a minha irmã teve um casal de filhos. A menina mamava com 10 anos, ela estava... 10 anos? Cara... Sim. Agora, esse processo, pessoal, o processo de amadurecimento, ele precisa acontecer com todos nós. Caso contrário, nós vamos ter um relacionamento imaturo e seremos pais e mães imaturos. Agora deu liga de novo. Deu liga. Agora vamos falar do amor eros, né? Para os gregos, o amor eros é aquele amor que caracteriza a atração, tá? Essa atração, ela envolve a atração sexual, tá? É a aproximação, mas essa atração, ela também está relacionada com a questão sexual, mas também, e muito mais, pela admiração. Admiração. Eu adoro a minha esposa, eu admiro a minha esposa. Esse é o relacionamento eros, tá? A questão sexual, ela vai favorecer a intimidade entre aqueles dois espíritos,
né? Ela vai trazer para aqueles dois, ele vai elevar o relacionamento daqueles dois espíritos para um outro nível, um nível mais íntimo. E quanto mais íntimos os espíritos são, mais aproximados eles são, mais parceiros eles são. E aí, quando é um relacionamento saudável, esse amor eros, essa aproximação, vai fazer com que aqueles dois espíritos sejam espíritos parceiros, que se complementam, que se ajudam, que vão se unir, né? E quando, porém, a atração é apenas sexual e não há a admiração, aí o relacionamento volta a ser um relacionamento porneia, né? Um relacionamento de posse, um relacionamento de possessão. Ora, se nós perdemos a admiração, né, pela pessoa, né, companheiro, a gente perde, ao mesmo tempo, a cumplicidade. Né? O que é ser cúmplice? O que é ser cúmplice? Né? Quem comete um crime? Vou lá, eu fui e matei alguém. Aí ela tá aqui, o que ela fez? Ela me deu um revólver para eu lá matar alguém. O que ela foi? Ela não matou, ela não teve a ação, mas ela ajudou, ela participou do cenário, da cena do crime. Tamo junto, né? O cúmplice, às vezes, a minha pena é igual a dela, né? No caso, tantos teus 20 anos, ela também, 20 anos, porque ela só não puxou o gatilho, mas ela deu a arma, né? Às vezes, o mandante de um crime, ele tem uma pena maior do que aquele que executa. Às vezes, o cara é um matador de aluguel, ele faz aquilo ali de serviço, mas o mandante pagou, às vezes, ele tem uma pena até maior, obviamente, o matador também. Ah, que matou os pais, né? É isso aí. Então, na questão da cumplicidade, o casal, obviamente que eles não podem ser cúmplices para cometer um crime, gente. Não é isso. A gente está dando um exemplo. O cúmplice é quando os dois estão juntos numa mesma empreitada. Estão juntos para a evolução, né, em conjunto. Então, um vai ajudar o outro nesse processo. Esse amor eros ajuda você a ter intimidade, você vai começar a nutrir atração, admiração pelo outro, e isso é algo saudável. O que não pode acontecer é o fato de você apenas focar na questão sexual, e aí você dá um passo para trás. Aí vai ser esse amor porné, onde você apenas vê o seu parceiro como um objeto para satisfazer os seus desejos. Ponto. Nada além. E aí, quando você observa o seu parceiro como apenas um objeto, você troca de objeto, né? Facilmente. Você não tem a atração, não tem a aproximação, não tem o respeito, tá? E aí, a gente pode passar aqui uns papeizinhos para vocês, um papelzinho, fazer, como hoje é dia da a gente falar de assuntos da família, né? A gente... Isso, viu? Gostei, tá treinada. Vai se convidar. Nesse papel, na parte que está em branco, porque isso é um rascunho, gente. Aqui. Não precisa ler o que está aqui, não. Isso é um rascunho, tá? Então a gente viu ali que dentro desse contexto desse amor porneia e desse amor eros, existem as falhas que é derivada da nossa imaturidade, né? De algo que a gente não conseguiu desenvolver. Eu queria que vocês escrevessem, né, no papel, na parte branca do papel, algo que vocês... Vou dar um minuto. Algo que vocês consideram que vocês possuem, né, de imaturo ainda no relacionamento de vocês, né?
E, obviamente, não precisa ser num relacionamento de casal, tá? Qualquer relacionamento, porque se você é imaturo, pode ir para lá, se você quiser escrever ali para ela não ver. Não. Ai, não precisa expor. Vocês não vão expor, não, tá? Vai ficar com vocês. Vocês vão ficar com papel para vocês mesmos, tá? Pode ficar com papel. É só escrever aqui, olha, eu sou imaturo nisso aqui. Entendeu? Pode fazer, Alex, também. Aí. Não, escreve. Escreve. 1 minuto. Vai fazer É uma coisa só. É uma coisa só. Sim. Ah, tá. Quem tá em casa também pode escrever assim, o que para si mesmo, né? Se quem tiver em casa puder, né, pegar um papelzinho. Ó, já escrevemos, né? Já passou 1 minuto também. Já passou 1 minuto. É uma coisa só, gente, uma palavra. É uma palavra. Uma palavra. É uma imaturidade só. É uma imaturidade só. Olha só. Peguem o papel, assim, na ponta, e balança. Vamos, gente? Balança. Pega o papel e balança, rapaz. Ó. Eu vou ser mágico. Brincadeira. Caiu? Tá. Faz barulho? Faz barulho, né? Isso quer dizer que a nossa imaturidade faz barulho. O que a criança fez ali? Né? Barulho. Só, o que acontece na nossa vida? Vocês vão repetir o que eu vou fazer. A vida vem e começa a nos amassar. Então vamos lá, vamos amassar. A vida vem e começa a nos esmagar. Isso é ruim? Não é ruim. Não é ruim, porque tudo que a vida faz conosco são aprendizados, certo? Mas reparem só, apesar da vida nos espremer, a gente consegue, com muito cuidado, retomar novamente, certo? O que ficou? Como é que está agora esse papel? Amassado, né? Mas ele está rasgado? Não. Ele está amassado. O que são esses amassos? São os aprendizados, são as marcas. Ora, a marca e o aprendizado vai fazer uma coisa com a gente. Tenta balançar. Não faz mais barulho. É? Esse foi o diretor. Apenas para mostrar, gente, podem guardar agora o papelzinho para vocês, que nós precisamos amadurecer, né? Para quê? Para que no próximo amor, que é um amor filia, a gente já consiga conviver bem, né? Passa aí. Ela ficou olhando assim. O amor filia, né, vem de é aquele amor fraterno, sabe? É onde nós conseguimos ver o outro como um complemento. É o amor que é baseado no respeito e na dignidade, né? Esse amor filia que os gregos falavam
né, é o amor da dignidade, do respeito, do carinho, da atenção, né? A gente só vai conseguir atingir esse amor quando tivermos maturidade. E a gente não vai conseguir ter maturidade se nós não passarmos pelas experiências da vida. Não é isso? Ora, dentro desse conceito que a gente está colocando, na dinâmica dos relacionamentos, existe uma grande matemática, né? Passa mais um aqui. Quanto é 1 mais 1? É 2? Tem certeza? Hã? Será? Na dinâmica dos relacionamentos, quanto é 1 mais 1? 3? 4? 1? 1. Passa aí. Se for 1, é uma relação de poder. Porque é apenas um que manda. Entendeu? O poder, ele é o contrário do afeto. Onde há relação de poder, não há afeto. Não há. Tá? Então, quando eu me coloco acima do outro, aquele outro pode ter certeza, não vai ter afeto por você. Tem uma mensagem muito famosa do Evangelho segundo o Espiritismo, chamada dos Déspotas do Lar, que ele fala assim: aqui eu sou obedecido. E lá no Evangelho tem um complemento que fala assim: e só esqueceu de dizer que é odiado. Né? Então, nesse relacionamento de poder, quando nós enfatizamos que sou eu que mando, de fato, você manda, mas é odiado. Não tem afetividade. Né? Ora, por que acontece as brigas de casal? Por que acontecem as brigas de casal? Hã? Qual é a maior razão? Qual é a maior razão das brigas de casal? Hã? Eu já dei até uma pista para vocês. As brigas de casal acontecem porque um dos dois quer ter razão. Isso. De fato, é falta de maturidade. Né? Então, quando um dos dois quer ter razão, significa que ele quer ser mais do que o outro. Quando você quer ser mais do que o outro, você está exercendo um poder. Obviamente, quando você exerce um poder, não há afeto. Né? Então, quando a gente exerce o poder, não há afeto. Então, numa relação matemática de 1 mais 1, no relacionamento de casal, 1 mais 1 não é 1. Tá? Passa mais 1. 1 mais 1 é igual a 2? Sim, matematicamente. Mas numa dinâmica de relacionamento de casal, não. Não é 2. Percebam que aqui tem apenas um contato. Tá? Porque... ele já pegou, viu? Apenas um contato. O que é esse contato? É o boleto que está vencendo, é o aluguel, né? São os filhos que tem que levar para a escola, tem que buscar da creche. Deu liga de novo. Ali, quando há o relacionamento apenas estritamente dentro dos compromissos que um tem que ter com o outro, não funciona. Não tem liga, não tem conexão. Se vocês olharem muito bem a imagem, elas estão muito próximas, mas não estão unidas, não estão conectadas. Mas, na matemática,
da dinâmica de casal, 1 mais 1 é igual a? 3. Não funcionou. Ah, funcionou. É igual a 3. Por quantos tem aqui, ó? 1, 2, 3. Ah! Quem diria que a gente está estudando aritmética e espiritismo, né? Aritmética não, geometria. Ó, aqui, qual o nome que a gente vai com o seu sabichão? Qual o nome disso aqui? Interseção. Exatamente. Né? O que isso quer dizer? Que no relacionamento de casal existem a individualidade, A, B, vamos dizer, relacionamento homem-mulher. Gente, pode ser relacionamento homoafetivo, hétero, qualquer tipo de relacionamento de casal. Existe 2 pessoas, então você tem uma individualidade, outra individualidade, e existe a interseção. E aqui na interseção é o conjunto. É a compreensão. Exatamente. Onde há a compreensão, a tolerância, né? É o amor-filia que faz com que conecte as 2 coisas. Tá? Essa interseção, ela pode ser grande, né? E pode ser estreita. Depende da maturidade de cada individualidade. Depende da maturidade. Se a gente olhar, por exemplo, né, vamos imaginar aqui que seja um homem. O casal precisa compreender que, no caso, o homem precisa de coisas que homem faz. Por exemplo, o homem tem necessidade de jogar, né, um exemplo, jogar futebol, de assistir um jogo de futebol, ou jogar videogame, um exemplo, tá dando exemplo, tá? O homem tem essa necessidade de não fazer nada. Né? Tem uma necessidade muito grande. Tipo, o homem, sabe, entra na caixinha do homem. Ah, você está fazendo o quê? Nada. Mas é isso que a gente quer fazer. Nada. Ah, mas você está pensando em quê? Eu não estou pensando em nada. O homem tem essa capacidade de realmente não fazer nada. Não significa que seja preguiçoso. Tá? Agora, o casal também precisa compreender que a mulher também tem questões que somente a mulher quer fazer. Né? Por exemplo, a mulher quer fazer a unha, pintar o cabelo. A mulher também, por exemplo, tem que lavar a louça, né? Ué, a mulher não pode gostar de lavar a louça? Não pode? Ué, ela pode. Se ela... Ué, ela pode lavar. Ué. No mesmo dia um lava e outro seca. Não. É importante, uma coisa que a mulher também gosta de fazer, né? Mandar no homem, né? A mulher também sabe fazer isso. Então, nessa conexão aqui, quando é que entra o conflito? Quando é que entra o conflito? Quando o casal não consegue respeitar a individualidade, tá? Porque, por incrível que pareça, eu conheço pessoas que gostam de passar roupa, né? E aí, eu adoro passar roupa, fico lá me distraindo, né? Vai entender. É um direito da pessoa de gostar de passar roupa. É graças a Deus. Aí, ó. Rapaz, é impressionante, né? Tá chovendo, criou uma poça d'água, ela vai e passa o rodo. Às vezes tá chovendo, ela passa o rodo. Não espera nem acabar de chover. Aí, deu liga de novo, deu liga. Vamos lá. Dentro do conceito que né, a gente vai falar agora do próximo amor, que é o amor ágape.
O que é o amor ágape? Ele é um amor incondicional. Esse é o amor que Jesus fala, né? Amai-vos uns aos outros, tá? Então, quando Jesus falava amai-vos uns aos outros, ele não está falando dos outros amores, ele está falando desse amor aqui. O amor ágape é o amor incondicional. Quem pode me dar um exemplo? Porque o amor incondicional, no planeta de provas e expiações que nós estamos vivendo, ele é raro, mas existe. Quem pode me dar um exemplo de amor incondicional? O amor de mãe e de pai, não? Isso já é um feminismo. Oi? Pode falar. De dificuldade de quê? De amor de pai? Não, mas ele existe. É, porque você está baseando nas suas próprias experiências, né? Então, assim, dentro do conjunto pai e mãe, sabe por que o amor de pai e mãe ele é válido? E porque ele é incondicional. O que é incondicional? Ele não exige condições. Olha aqui, eu vou amar o meu filho porque... Olha só, chegou no momento exato. Essa pessoa que é chata, come pra caramba. Não, é essa pessoa. Ele, né, faz malcriação, faz pirraça, um monte de coisa, né? Mas eu amo essa criatura, né? Ele pisa no meu calo, ele é um brutamonte, ele me derruba, mas eu amo a criatura. Cadê o outro? Esse ali também, é o distraído, vem cá, né? Então, você está cheio de vida. Essas criaturas aqui a gente ama, e eles não me pagam nada por isso, pelo contrário, eles cobram salário, né? Né? Aí, isso é amor incondicional. Então, na humanidade, que a gente tem mais próximo de amor incondicional é o amor de pai e o amor de mãe. Obviamente, o de mãe é maior. Por que maior? É maior. Obviamente, quando é mãe de verdade, né? Vamos lá. Porque o amor de mãe, a mãe dá o próprio corpo. Ela ameaça a vida do próprio corpo pela do filho. Entendeu? Então, é um amor maior. O pai nunca vai conseguir chegar nesse patamar. Não tem. Tá bom? Agora, Jesus nos ensinou que nós conseguimos também chegar bem próximo desse amor. Através do quê? Através do quê? Caridade. Caridade. Quando a gente pratica a verdadeira caridade, a gente chega próximo desse amor. Tá? Então, para finalizar o nosso estudo, existe, dentro desse círculo, tem um filósofo que eu esqueci o nome dele, liga de novo, vamos lá. Vamos lá. Bert Hellinger é um filósofo que ele fala o seguinte... Bert Hellinger é um filósofo alemão, que ele diz que nos nossos relacionamentos, no relacionamento de casal, ele é baseado na experiência que nós temos como se fossem níveis de amor. Então, existe um nível de amor, que é o amor que nós temos dos pais para conosco, dos nossos pais, né? O nosso amor de filho com os nossos pais, o nosso amor filial. Nós temos o amor que nós temos na vida em sociedade, né, com os amigos e tudo mais, para chegarmos a ter maturidade, para ter um nível de amor de casal. Porque o nível de amor de casal é uma aproximação que você tem com uma pessoa que é fora da sua família, né? É uma aproximação extrema, é o nível de intimidade que você vai ter somente com aquela pessoa, tá? E aí, ele diz que nós escolhemos as pessoas que nós vamos nos relacionar com base nessas experiências anteriores. Então,
Mas sabe como foi o momento simples do que eu namorar? Quando eu soube que você era muito. Aí, viu? Mas exatamente o que ele está dizendo. Porque você pega uma experiência que você tem de vida e com base nessa experiência, como você também colocou, né, a referência que você tem foi a sua família. E aí você vai dizer assim, olha, naturalmente as pessoas falam assim, eu não vou deixar os meus filhos, ou eu não vou passar por aquilo que eu passei. Então você já filtra um grupo de pessoas com que você vai se relacionar, naturalmente. Né? Por quê? Porque você usa a referência de amor que você teve para escolher, né, um outro, um parceiro, no caso. Né? E aí... Oi? Não, as pessoas podem haver a escolha por equívoco. Sim. Mas aí a gente falou do processo de amadurecimento, lembra? Né? Lembra que a gente falou da menina esperniana? O processo de amadurecimento, ele não acontece de igual forma para todos nós, tá? A gente está considerando aqui um processo de amadurecimento normal, natural. Porque os imaturos também se casam. Os imaturos também envelhecem. E os canalhas também. Né? E os canalhas, os imaturos, que também se casam, também se relacionam, geram relacionamentos tóxicos. Né? Enfim. Mas vamos considerar que estamos no nível de maturidade. Dentro do nível de maturidade, as referências que nós possuímos são as escolhas que nós vamos determinar. Tá? E aí, no relacionamento geralmente quando a gente se casa, a gente tem um sentimento de paixão, né? Aquela atração vulcânica, aquela coisa maravilhosa, linda, meu amor. E essa paixão é um processo de obsessão, uma auto-obsessão. E eu digo mais, é uma auto-obsessão fascinada. Porque você projeta aquela pessoa como incrível. Ela é incrível. Estou dando um exemplo, tá? Ela é incrível. Você projeta aquela pessoa como incrível. Tanto é que você está disposto a viver ao lado dela o tempo todo. Né? E isso é um processo de paixão. Porque você está se enganando. Aquela pessoa, ela pode ser incrível. Então, mas aí existe um processo de desobsessão criado por Deus. E é o processo mais eficaz de desobsessão, melhor que 1000 reuniões mediúnicas. Sabe qual é o nome desse processo? Casamento. Aí, quando a gente casa, a gente vai, né, perdendo não o encantamento, mas a ilusão que nós criamos de que aquela pessoa é perfeita. Essa pessoa não é perfeita. Né? E aí, quando nós temos maturidade, nós vamos compreendendo que essa pessoa não é perfeita e eu, muito menos. E eu, muito menos sendo perfeito, preciso estar junto para crescermos juntos, né, e chegarmos um dia à perfeição, né? Vamos lá, então, vamos chegar lá na perfeição. Obrigado, pessoal. Terminamos, já esgotamos o horário, passei demais. E é isso aí, vai ter bolo hoje, tá? Vamos fazer então a nossa prece final. E eu acho que vamos fazer o seguinte, fazer a prece final e uma irradiação, tá bom? Por causa do tempo que a gente já desbravou aqui. Muito obrigado, pessoal. Quem quer fazer a prece? Eu acho que a gente podia botar a luzinha nas vizinhas e fazer a prece. Tá. Então, dá um abraço aí pro pessoal da live. Muita paz. Fica com Deus.